Olá, muito boa tarde. Estamos chegando o seu time da tarde por aqui E aí? agora. Boa tarde para vocês, amigos. Excelente tarde. Tudo bem, Darleide, pastor Aleixo? Esperei hoje, porque eu gosto da boa tarde sozinho. Olá, boa tarde, gente. Que bom falar com vocês. Todo dia essa mesma história. Mas tá ficando cada vez melhor. Tá mais Virando aquele tradição. Não, a gente tem que esperar as pessoas, né? Respeitar a hierarquia. E até por uma questão de ordem e de harmonia, para não haver brigas, que tem a ver com o tema de hoje, Opa, sem brigas. se tem. Mas e se acontecer uma briga por aí, casalzinho naquelas discussões? Aliás, como diferenciar a discussão, briga, intriga? Acho que é interessante, né? Com certeza, Existe né? briga funcional? Então, vamos descobrir. Esse é o tema que a gente vai bater esse papo hoje por aqui, mas sempre com a presença de um especialista para nos ajudar, direcionando aqui sobre esse nosso assunto, né? Brigas de casais, discussões, né? Intrigas. E agora? Vamos saber dividir tudo certinho e até mesmo para trazer um pouquinho, daquela coisa que às vezes a gente vê nos filmes, né? Nas séries e tal, coisa tão linda. Casal não briga, é só love pra lá, pra cá. Mas na vida real a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim, não é falaram assim. uma frase que eu gosto muito. Se tá brigando muito é porque não tá brigando direito. Boa. Então tem um jeito certo de brigar? Não, pergunta pra especialista. Nossa especialista de hoje, Dilene Bingri, que já é da casa, volta aqui com a gente. Bem-vinda, terapeuta de casais, e certamente hoje vai ser um daqueles dias de a gente sair daqui munido de como fazer funcionar muito bem um casamento e uma família. Fica com a Verdade. gente. O que mais temos por hoje, Tem gente? muita coisa boa. Tem o nosso cantinho da arte hoje, né? Como é que é o... Só para aí, produção. Eu esqueci, feito à mão. É A o gente feito à confunde, mão. né? Tem o armarinho da arte, tem o feito à mão, Feito tem à mão. vários. Não, agora eu tenho que ir, porque é muita coisa, né? Tem o cantinho da arte, o armarinho da arte, o feito à mão, a gente vai fazer um feito com o E pé. o nome da apresentadora é Karina do Canto. Aí né? pronto, O juntou tudo, né? Tem o Tudo, Cantinho da Arte, mas tem também hashtag por aqui. Lucas Nascimento, o que nós temos? Que demais, que demais. Essa aqui eu vou guardar pra, quem sabe, numa retrospectiva poder utilizar. Mas eu tô em na paz, eu tô em branco, certinho aqui, tô Um tranquilo. dia a gente vai chamar de arroba, nem vai ser hashtag. Vamos comemorar. Eu gostei da... Mas hoje, pessoal, a gente veio pra cá, tá com um tema super relevante pra poder compartilhar com você. E por isso, no hashtag eu tenho hoje, vamos fazer uma pesquisa sobre o divórcio no Brasil, as causas, o que leva. Então, eu vou falar alguns dados sobre isso, trazer, poder compartilhar com você pra já estar também já dentro do programa de hoje. Legal. Muito bem. E vamos tratar desse assunto que tem crescido muito, né? Principalmente em redes sociais. Não é que tem crescido muito. Eu acho que as pessoas têm denunciado um pouco mais também, né? Abusos dentro de casa, que é o que tem que ser feito também, né, Darleide? Precisa. Nós vamos fazer assim, aquela pausa rapidinha, esse assunto continua e tem muito mais no programa de hoje. Até já. De volta por aqui no seu Entre Família. Prazer ter a sua companhia todas as tardes. Segunda a sexta-feira, estamos juntos com você aqui nesse nosso momento, nesse nosso encontro, nesse nosso bate-papo. Fazia dias que eu não falava da nossa família para a sua família, né? Que prazer, prazer. Enquanto você vai fazendo as atividades do dia, vai acompanhando a gente. Se não pode parar e assistir, mas ouvindo pelo menos, eu sei que tá, né? Então, prazer ter você aqui com a gente. Assunto de hoje muito legal para a gente conversar, falando sobre brigas dentro do relacionamento, né? Do casal ali, brigas, né? Tem um jeito certo, até foi levantado isso, tem um jeito certo de brigar. E agora, tem a nossa pergunta do dia também, né, Darleide? Exatamente. Quais são os motivos das brigas de vocês por aí? Aliás, eu vou até propor em algum momento nós tratarmos aqui sobre o conceito de brigar. Ai, que bom que você falou isso. Falei, não é É. interessante? O que nós estamos chamando de brigar? Nós estamos chamando discussão de briga, o que passa a ser considerado uma briga? Acho que é um tema interessante. E aí a gente lança isso para você. Quais são os temas das divergências, das brigas, das discussões? Conta pra gente, manda a sua resposta para o nosso WhatsApp 983-150249, 983-150249. E não esquece de colocar o 12 na frente, tá bom? verdade. Senão vai pegar um número da região aí e não vai chegar pra gente. Não quer digitar, tá com preguiça ou já salvou, ou dirige a câmera do seu celular aí para o nosso QR Code e já vai cair assim facinho no nosso WhatsApp para você. Então é interessante, pastor, nós fazermos essa Muito, mas diferenciação? muito, porque se a gente vai dando aquela bagunçada no conceito, a gente sabe do que está falando, né? É. Sabe, e quem lida com crianças, às vezes, outros momentos, eu já me questionaram, vocês estão brigando? Não, nós estamos conversando energicamente.
Energicamente, boa. É diferente. E às vezes a pessoa não está conversando energicamente, não está falando alto, mas está agredindo. Exato. Verdade. Né? Então, o que é? Acho que não estou brigando e estou brigando, é muito, muito importante. Tem aqueles definir casais briga, né? também que dizem que não brigam e que por isso são muito felizes. Ai, como a gente se dá bem, a gente não briga, mas também tem muita coisa guardada. Ou pode Oh. acontecer, né? Não é você que sabe. E quando Mas pode descarrega, acontecer. e quando descarrega, aí é que está o grande perigo, De né? que não é que não brigam porque não tem pelo que brigar ou discutir ou energicamente conversar. É que às vezes não tem a dinâmica do diálogo, tem medo, usa as suas Exatamente. máscaras, tem ali as defesas no relacionamento. Então, casamento, olha, um negócio, é uma ciência. E a gente precisa tratar disso, como é a proposta no programa de hoje, mais uma vez. Mas antes disso, a gente tem aquele momento muito importante, especial, que eu gosto demais, que é o nosso hashtag com as notícias que o Lucas vem trazendo. Olha só, já começo com dados aqui de uma pesquisa. Segundo a última pesquisa Estatísticas do Registro Civil, divulgada pelo IBGE, revelou que o Brasil teve um total de mais de 386 mil divórcios concedidos em primeira instância ou por escrituras extrajudiciais, sendo 16,8% a mais que em 2020. Com isso, a taxa de divórcio no país subiu de 2,15% para 2,49%. Mas, segundo o próprio Instituto, o número poderia ser ainda maior. E entre os motivos que levam ao divórcio, como infidelidade, ciúmes, família, filhos, também foi observado um aumento no casos por questões financeiras. Esse problema está relacionado à falta de honestidade em relação a finanças de uma parte, como, por exemplo, esconder algumas compras do parceiro, mentir sobre quanto ganha ou algum outro tipo de valor dentro do relacionamento, descumprir limites de gastos estabelecidos e esconder problemas financeiros e também não considerar opiniões do outro quando é necessário tomar alguma decisão que envolva esses valores. Então, essa pesquisa foi realizada em 2021 e realmente foi publicado esses dados. Então, eu trago aqui poder compartilhar para a gente já entender um pouco mais do panorama do que vamos tratar no programa de hoje. Verdade, são vários os temas, né? Vários os pontos ali que trazem essa divergência dentro do relacionamento, do casamento, e daí a grande importância do diálogo, de conversar, né? O que está incomodando, o que está tirando ali o sossego de um, o sono, né? De um, de outro, importantíssimo, né, pastor Aleixo? E respeitar a complexidade dos números, né? Por exemplo, o número de divórcios cresceu comparado aqui, porque a gente tem um crescimento populacional. Se ele cresceu proporcionalmente, a gente tem um dado. Se ele não cresceu proporcionalmente, é outro dado. Então, se ele cresceu 2,5%, mas a população cresceu 6%. Então, obviamente, vai crescer todos os dados. As pessoas estão registrando mais casamentos, a ponto de a gente saber, porque se tem muito mais uniões sem ser registradas, esse número pode ser incomparavelmente maior do que a gente está pensando. Mas cabe dizer também que a gente tem que pensar no para que serve, né, um casamento. Como que essa relação está acontecendo? O insucesso, ele não está configurado apenas na separação. Esse casal pode estar vivendo junto de maneira totalmente mal sucedida. E aí a gente pode estar falando de um cativeiro de violência, né, e sem muito mais do que o próprio número consegue dizer. E eu lembro de ter feito um programa justamente com a Dilene uma vez sobre divórcios invisíveis, né, Dilene? Sobre justamente muitos casais que estão separados debaixo do mesmo teto. Então, que qualidade tem esse tipo de casamento? Que qualidade tem esse tipo de relação? Então, tem muito o que se pensar a respeito do que significa casamento, bom casamento, casamento feliz, né? E por falar em Dilene... Verdade, vamos chamá-la já, para cá? com certeza. Antes de chamá-la para cá, deixa eu já trazer aqui, ó, o currículo, né, apresentando quem é a Dilene, né? A Dilene, que é terapeuta de casais, mestre em psicologia, escritora e palestrante. E a missão dela é ensinar casais a construírem relações extraordinárias. Então nós vamos chamar a Dilene para cá, mas antes tem que despedir o Lucas, né? do Lucas. Tamo juntinho, só queria dar um oi pra Dilene, né?
É por isso que eu esperei um pouquinho mais. Tá tudo certo. Ô, Luquinha, e assim, de novo aquela impressão de que como agora é conversa de gente casada, você precisa sair. Ah, gente, deixa ele Eu para vou ele tá ali, aprender. ó, vou estar ali Vai estar de olho, sentadinho ó. ali, só escutando, Você só presta acompanhando. atenção, Eu hein, vou estar ali Luquinha? de olho, ó. Eu acho que Boa. você precisa fazer amizade com a Darleide. Porque é uma sequência de vezes que ela te expulsa. Mas nós somos amigos. Vamos tentar. Sim, tá Vamos tudo tentar certo. ajustar Você isso. para de causar relacionamento. intrigas, brigas. Não, eu tô falando o Ó. contrário. Eu tô falando, pede desculpa pra ela pela Até pra coragem não dele. dar mais briga, deixa eu chamar aqui, ó. Né? Vou levantar, vou lá chamar a Dilene. Dilene, por Perfeito. favor, já nos ajude nesse conflito que já está começando aqui. Tudo bem, Dilene? Prazer. te Ajuda a gente, ajuda a gente. A Darleide manda o rapaz embora toda hora. Todo dia ela manda ele embora. Caso O que eu já. tenho a dizer sobre isso é que a gente que já é casado agora não tem muito mais o que fazer a não ser arrumar a rota. Mas o Luquinhas, ele que vai começar, já entra cantando pneu, Pronto. sabendo o que vai fazer. Então, Boa. pelo menos lá nos bastidores fica de olho, Luquinhas. Perfeito. Hoje é o programa de milhões. Perfeito. Muito Tô bom. telespectador aqui. Beijo, tchau, tchau, viu? Até Beijo, mais. Lucas. Beijo, Lucas. Agora, ô, Dilene, a gente está falando aqui essa questão de discussão, né, dentro dos casais. A gente está falando de casais, discussões normais dentro do relacionamento, porque a gente sabe, né, que o casal, ele é formado por duas pessoas totalmente diferentes, né, totalmente diferentes. A começar pelo próprio gênero, né, como Deus criou. E aí vem as divergências, né? Querendo ou não, um traz um pouco da família dele, outro traz um pouco da família dela. E os conflitos, atritos, especialmente no começo, eles começam a acontecer, né? Mas quais são as principais causas das brigas, discussões nos relacionamentos? Olha, são coisas aparentemente muito simples. A comunicação é um fator que traz muita dificuldade e conflito, o entendimento do que se quer dizer de verdade. Um outro fator de conflito são as finanças, né? As finanças, o que ganha, quanto ganha, como gasta, as prioridades, isso traz muito conflito. Terceiro fator é filhos, a educação dos filhos, o que eu creio, o que o outro crê, e como nós vamos unidos trabalhar para educar o filho de forma mais tranquila, que ele consiga se desenvolver, né, com tranquilidade emocional. E um outro fator, sexo, não poderia deixar de ser, não é? Esse é um fator de extremo conflito e, por incrível que pareça, é bastante velado. É um conflito bem interno mesmo. O casal discute muito sobre isso. Frequência, quantidade, se está agradando, se não está. E, infelizmente, causa conflito e o conflito permanece durante longos anos dentro da relação porque nenhum dos dois tem, às vezes, coragem de compartilhar, de buscar ajuda, de ir atrás de algo que possa ajudar. O conflito não tratado não diminui. Não diminui, pelo contrário. O conflito bem tratado se consolida e fica cada vez mais robusto, difícil de ser derrubado. E também, mais uma questão é as tarefas domésticas. A gente está vivendo hoje uma geração que as mulheres trabalham, tanto quanto os homens fora de casa, né? E às vezes isso traz muito conflito. Até as que não trabalham fora de casa ficam desgastadas com a presença das crianças e atividade muito repetitiva dentro do lar, como lavar louça, arrumar as coisas, todo mundo desarruma. E às vezes há um conflito em relação a isso. Você não ajuda, você não colabora, você não faz, né? E aí temos muitos fatores, mas eu creio que esses 5, e entra um outro que é muito importante, eu não queria desconsiderar, que é a relação com a família de origem. Pessoas que não cortaram o cordão umbilical de verdade para se unir ali no relacionamento, continuam buscando referência com seu pai e sua mãe. Então, se torna um casamento de 3, de 4, e não um casamento de 2. Claro, eu não estou citando o nosso Deus, que está implícito aqui já na questão. Estou falando no plano terrestre, duas pessoas, né? Edilene, não pode acontecer também, você citou aqui uns fatores que são identificáveis, né? Isso. De o conflito estar aparecendo em uma das áreas da vida, como, por exemplo, finanças ou a própria comunicação, e ele está mascarando uma outra coisa, como o não ceder a uma personalidade, o não ceder ao fato de que a pessoa tem escolha, por exemplo. Na verdade, os conflitos, pastor, eles são a ponta do iceberg, né? E eles aparecem de forma mais contundente por questões de gatilhos, de coisas que foram mais mal resolvidas lá na história passada. Que pode até ser antes do casamento. Sem dúvida. Geralmente, primeira e segunda infância, lá atrás, a forma como foi criada, a quantidade e qualidade de amor que foi dado para ele no processo de desenvolvimento emocional. Então, não dá para evitar que a gente venha para o casamento com a mala emocional.
A gente vem carregando isso. E o processo de convivência, os aprendizados e a maturidade vai nos dar o combustível suficiente para ir ajeitando essa mala, tirando o que não é para ser usado, recolocando coisas, reorganizando essa mala, né? Para que a gente tenha competência de lidar com as diferenças que são naturais e que, apesar de muita gente não gostar, são extremamente saudáveis, porque são as diferenças que nos levam ao crescimento, que realmente podem proporcionar um crescimento na vida. O tudo igual não nos traz aprendizado. Então, o aprendizado, ele vai vir realmente através das diferenças. Mas nós somos egoístas, prepotentes, queremos que tudo seja do nosso jeito. E esse querer que tudo seja do jeito que eu aprendi, do jeito que minha mãe falou, do jeito que minha mãe ensinou, faz muitas vezes com que eu rejeite absolutamente a opinião do outro, a ideia do outro e, o pior, o sentimento do outro. E isso é um processo que gera conflito. Sabe que eu fico pensando, inclusive, que muitas vezes um casal está brigando ou discutindo por uma toalha molhada na cama, mas o problema não é aquela toalha molhada, pode ser a vida sexual. Não pode ocorrer de uma situação em específico aqui parecer ser o motivo do conflito, mas a raiz da raiva, do ressentimento. Tem gente que está brigando porque está com raiva. Eu estou com raiva de você porque eu não me sinto amado, eu não me sinto respeitado, eu não me sinto entendido, eu não me sinto satisfeito sexualmente. Mas aí apareceu lá uma toalha ou um copo sujo ou um prato que ficou na mesa e aquilo desencadeia uma briga. Isso pode acontecer muito normalmente. Darleide, na verdade, os desencadeadores da briga é igual um problema de saúde, né? Ninguém fica resfriado porque acordou de manhã e ficou resfriado. Houve uma baixa na imunidade e aí fica propenso a pegar aquilo ali. Então, a verdade é o mesmo na questão emocional. Um relacionamento onde você não resolve os pontos de diferenças, de conflitos, vai guardando mágoa, vai retendo ressentimento. E os ressentimentos sobre ressentimento enche a panela de pressão. Então, qualquer atitude, né, leva, às vezes, o indivíduo a dizer, não aguento mais. Tem alguns casos interessantes, eu e meus causos, né? Então, são ótimos. Atendi um casal em que ela disse assim, eu não aguento o jeito como ele fecha a geladeira. A gente tem que separar. E eu fiquei curiosa, porque, afinal de contas, como se fecha uma geladeira? Nunca prestei atenção como eu mesmo fechava a minha, né? Não, a gente compara fechar a geladeira com fechar o carro. Pois a gente fala, não tem geladeira isso, em casa. Pastor, tá coisa vendo? mais fácil Olha do mundo só, é fechar uma o pastor geladeira. já entendeu como funciona. Então, eu, curiosamente, perguntei como ele fecha. E sabe qual foi a resposta dela? Eu sei lá. Ou seja, então, de fato, o problema não é o fechar da geladeira, mas eu estou tão chateada já com uma série de coisas que não são resolvidas, não são dialogáveis, não são conversadas, que qualquer coisa começa a me incomodar dentro do processo. E uma coisa incomodando até que o conflito explode, né? Estoura. Agora, que pode ser um problema também, às vezes, né, tem esse conflito, ou melhor, né, vê que vão surgindo conflitos, mas não quer se abrir. Tem pessoas que são mais fechadas e preferem, às vezes, confidenciar com um amigo, com a amiga e não se abrir para o parceiro ou parceira, né? Isso também pode gerar... Pessoas que são fechadas não se abrem com ninguém. Isso é importante falar. Nem com parceiro e nem com amigos. Se está se abrindo com amigos e não com o parceiro, é que está faltando intimidade na relação. Tá? Porque, em geral, a pessoa que ela é mais reservada... Ela é reservada, ponto. É um processo educativo, são inseguranças pessoais. Então, eu vou escolher muito a dedo, eu vou voltar na minha mãe, porque é uma pessoa que eu tô... Então, é muito restrito mesmo esse compartilhar. Então, se ela não compartilha, pode estar implícito a falta de intimidade, que não é sexo. Vamos abrir bem o parênteses, o programa é de tarde, mas isso precisa ficar claro, né? A intimidade é uma construção, é um espaço que se cria dentro da relação, um espaço não físico, naturalmente, onde eu sou capaz de compartilhar questões muito particulares, pessoais e íntimas, dos meus sentimentos, das minhas emoções, das minhas dores, das minhas alegrias, minhas tristezas, do que compõe
expõe a minha interioridade. Então, a minha capacidade de compartilhar isso chamamos de intimidade. Muitos casais casam, pasmem, e ficam 10, 15, 20, 30, 40 anos e nunca experimentaram a intimidade. A intimidade é algo extraordinário. Eu vou me empolgar, porque eu amo falar sobre intimidade. Porque é isso que sustenta, é isso que deixa a coisa ficar gostosa dentro de um relacionamento. Sem intimidade, é distanciamento. A gente não consegue falar de Deus sem usar a expressão da intimidade. Exato. É uma relação... Todo o universo é constituído É a o que partir a gente disso. costuma dizer de que tem casais que tiram a roupa, fazem sexo, Exato. e eles fazem isso. Mas eles não tiram a máscara, eles não tiram por medo, porque o outro... E aí tem uma coisa que é muito comum, tem casais em que um não deixa o outro confortável. Porque é crítico ou porque, enfim, por outras não permissões dadas. Exato. E isso é o fundamento da não intimidade, né, Dilene? Sem dúvida. Porque para haver intimidade tem que haver entrega. Doação e entrega são fatores muito importantes. Geralmente os muito inseguros desenvolvem uma postura de egoísmo, uma autoproteção. Então são egoístas, são arrogantes, ou então são extremamente tímidos e subservientes. São dois polos que trazem muita dificuldade na criação de intimidade. Porque eu tenho que me vulnerabilizar. O meu lado que eu não gosto de mostrar para as pessoas aqui na televisão, estão vendo, né? O meu melhor lado, que eu acho que é esse, né? Estão vendo o meu melhor lado, o meu conhecimento. É lógico que eu vou me expressar. Então, o lado que eu não quero que você, telespectador, veja, o meu marido de 32 anos, único e exclusivo marido da minha vida, convive comigo, é com ele que eu me abro, é com ele que eu conto os meus medos, as minhas angústias. Quem me vê falando aqui pensa, essa mulher não tem medo, né? E ele está ali do meu lado, ele conhece os meus medos, minhas inseguranças, minhas angústias. Porque, de fato, todos nós temos inseguranças, medos, todos temos. Como a gente lida com elas é que é importante e como a gente trabalha isso na relação é fundamental para que o conflito não seja iminente. Verdade. Agora, a intimidade ela é tão crescente, tão rica, que depois de tantos anos de casados, um já percebe no outro, até mesmo sem que precise falar alguma coisa. É através da intimidade que surge a cumplicidade. Cumplicidade. Sem intimidade não há como haver cumplicidade. A compreensão do outro fica vazia. É lindo. Verdade. Agora é o seguinte, a gente vai para o intervalo rápido e na volta do intervalo você vai entender um pouco melhor, visualmente, sobre essas questões de brigas dentro do relacionamento. A gente vai ter algumas simulações aqui, tá bom? Então não sai daí, é rapidinho, como diz o pastor Aleixo. Toma aquela água, se hidrata e a gente volta já. Estamos de volta por aqui no seu Entre Família, esse encontro de todas as tardes. E atenção, olha só, hein? Para você que assiste a TV Novo Tempo pela parabólica antiga, gente, ó, atenção, viu? Essa parabólica antiga, sabe, aquela grandona ali, cheia de furinhos e tal, ela vai parar de funcionar. Cuidado, ela vai parar de funcionar, mas não fica preocupado demais não, sabe por quê? Porque está chegando aí uma grande novidade, que é a antena parabólica digital. E para você não ficar sem o sinal da TV Novo Tempo e outros canais que você gosta de acompanhar, você vai buscar, né, essa nova parabólica digital, vai trocar, fazer essa troca aí da antiga parabólica pela nova parabólica digital. Mas calma, isso tudo pode sair de graça para você. Como assim? Pois é, funciona assim. Para você que é beneficiário do Programa Social Federal, você pode ter direito ao kit com a nova parabólica digital instalado aí na sua casa gratuitamente. E nesse kit ele vem completo, vem com o antena parabólica digital, vem com receptor, com controle remoto. Então aproveita já para agendar a sua instalação e aproveitar, né? Aproveitar tudo que você acompanha aqui na TV Novo Tempo. E para você saber se tem direito ou não a esse kit gratuito aí, você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR Code, ó, que está aparecendo aqui no cantinho da tela. Abre a câmera do celular, aponta para cá e aí você já vai direto para o link onde você vai fazer o seu pedido, tá bom? Se você preferir, pode ligar no 0800 729 2404. Esse número também é o WhatsApp, viu? Vou repetir, 0800 729 2404 ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui no cantinho da tela também e você já saber se tem direito ou não e trocar e continuar assistindo a TV Novo Tempo sempre, tá bom? E continuando por aqui no Entre Família, a gente vai agora com o pastor Aleixo, Darleide, Dilene, estão por aqui e vão trazer para a gente agora um momento bem especial para a gente já conferir junto com você de casa.
É que a gente fica só no falatório, né? E agora a gente sai do falatório E vamos pras vias de fato. Para as vias de fato. Obrigada, Abinal. Até mais, viu? Nós vamos receber agora um casal de atores e eles vão simular algumas discussões, algumas intriguinhas de casal. E aí, em sequência, a Dilene vai comentar pra gente. Pode ser, Dilene? Vamos chamar então o primeiro ato de agora. Isso só está acontecendo porque você não consegue parar de comprar coisas inúteis. E por que o que eu compro é inútil e essa porcaria de videogame que você joga o tempo todo faz sentido, hã? Porque essa porcaria de videogame me faz feliz. Só por isso. E eu não te faço feliz? Olha pra mim. O que parece pra você? Olha pra você. Você tá feliz? Talvez você não passasse tanto tempo com essa porcaria de jogo. Eu não precisaria gastar tanto dinheiro para ir no salão, na padaria, para receber atenção. Um bom dia, sabe? Qualquer coisa. Ah, agora só porque eu não sou o príncipe encantado das suas fantasias irreais. Irreais? Irreais? É pedir muito para você fazer uma refeição por dia comigo? Só isso, Derek? Olha, eu achei que meu dia não podia piorar até você aparecer. Me dá um tempo, Mariane. Ok. Dilene, bem expressiva, essa situação de um casal e que pode ser muito do cotidiano de muitos casais ali de casa. O que você percebeu, além? Sem dúvida. Ali há uma dificuldade com a individualidade, né, o respeito com a individualidade, mas também há uma priorização, um egoísmo muito grande, né? Ele trabalha, o videogame faz bem para ele gosta, é divertido, mas mostra que ele prioriza isso ao invés de ter um tempo com ela, né? Passar um tempo com ela, construir um relacionamento. Então, tá só preocupado com ela. Em contrapartida, ela vem com ele. Aí ela vem só preocupada com ela também, né? Você também não tá comigo, você não faz nada, você não trabalha para cuidar de mim, para ficar comigo, para me dar atenção. Então, os dois estão completamente desconectados dentro dessa relação, cada um cuidando de si mesmo. Esse casamento precisa construir algo fantástico, que é tirar tempo para poder trabalhar a intimidade. E eu vou dar uma regrinha de 3, 20 minutos por dia, 2 horas por semana, 2 finais de semana por ano, que esse casal reserve para trabalhar o seu relacionamento, já será mais do que suficiente para que eles construam algo poderoso. Repete aí. 20 minutinhos por dia, pastor, 20 minutinhos somente. Aquela checagem. Você está bem? Não está? O que você fez? Para onde você foi? Como é que você está se sentindo? Aquela atenção ao final do dia. 20 minutos é pouco? Gasta-se muito mais do que isso nas redes sociais, né? Então, 20 minutinhos por dia. Durante a semana, 2 horas. Aí a gente sai, dá um passeio, vai a algum lugar, vai ao shopping, faz o exercício, prepara um alimento. Uma caminhada. Um alimento junto, faz uma caminhada, senta para ver um filme, né? Então, pratica um esporte, 2 horas por semana é suficiente. E 2 finais de semana por ano, onde com exclusividade eu me retiro, deixo as crianças com a vovó, com alguém, e aí o casal sai sozinho para construir realmente um processo de intimidade, algo forte que pode durar a vida inteira. Essas brigas, você viu como ele segurou ela no final? É uma briga, não é uma discussão. Exato. Já houve uma demonstração de um pouco de, não só impaciência, como também um processo de violência. E a violência começa assim, não começa com uma surra logo de chegada. E a gente pode então perceber que os dois têm as suas razões. Os dois têm a sua legitimidade. De ela, por exemplo, pedir a presença dele, enquanto ele também ter o seu tempo, o seu espaço, da sua individualidade, como a gente bem diz. Mas eles dois perdem a razão pela maneira como tratam as suas necessidades. E os dois não estão presentes como objetivo, né? Exato, Não. exato. Eles Se eu estão estou casados. mandando você ficar comigo, já é um sintomático, Não há o né? menor interesse de se colocar no lugar do outro, de sentir como o outro está sentindo. Não há esse interesse. E daí, então, vem as dificuldades maiores. Temos mais um ato agora com o casal que vai representar uma outra situação do cotidiano de muitos casais. Bruno, eu não quero brigar com você.
Xiii. Lá vem. O que foi dessa vez? Você não tá esquecendo nada hoje? Seu aniversário já foi. Aniversário de sua mãe, Não, não é. casamento. Não, não é. Não é aniversário de nada e nem de ninguém. O Derek. O Derek. Meu Deus, esqueci de pegar ele na escola. Não, pera. Espera, calma. Eu já pedi pra minha irmã buscá-lo, tá? E cadê ele? Antes da gente buscá-lo, acho que a gente precisa conversar. O que tá acontecendo, Bruno? Você tá achando que eu sou uma máquina agora, né? Não, eu não tô brigando, eu não tô te acusando. Eu só quero entender. O que é isso, sabe? E ele ficou chateado? E eu também, né? Tá, faz o seguinte. Eu vou comprar uma pizza à noite pro jantar. Assim eu me desculpo com vocês. Não quer me falar? O que tá passando pela tua cabeça? Tá certo, tá certo. Faz 3 dias que eu fui demitido do meu emprego. E eu tô fingindo ir pro trabalho. Acontece que eu não tava com coragem de contar pra você. Pronto, é isso. Olha só. Hoje eu compro a pizza, tá? Tá certo. Me desculpa, tá certo. A gente vai conseguir. Vai dar tudo certo. Tá certo. Obrigado. Oh, eu achei bonitinho. Maravilhoso. Maravilhoso. Isso mostra que é possível, mesmo havendo um ponto de tensão extremo. Você viu que ele estava tenso, ele estava grosseiro no começo da história, né? Mas a postura dela desarmou. A postura dela de compreensão, de aceitação, de abrir o diálogo. Eu acho isso, eu tô toda arrepiada, sabe por quê, Darleide? Porque quando um tá disposto, muda a postura do outro. A mudança começa com a mudança não começa com os dois. E a gente vê muito isso dentro dos relacionamentos, luta de braço para saber, eu faço se ele fizer. Se ela fizer, eu faço. E ela objetivou. Exatamente. Ela marcou o ponto Ela e foi... entendeu que havia algo, né? Sim. Ela entendeu que havia Foi algo pra com restaurar. ele, diferente. Então ela não tá, como assim você não me contou? Ela não se pôs na defensiva, né? Você não me contou 3 dias, eu não acredito. Ela simplesmente entendeu o caso, houve ali, provavelmente a gente pode levar para um pouquinho mais profundo, né? Por que ela não contou logo? Talvez o processo de intimidade deles precisasse ser resgatado naquela hora, por isso que ela trouxe, fala, o que está acontecendo. Então, isso é comum. Eu gostei muito dessa... Ele foi respondendo a ela, Isso, né? ele não foi tão diminuindo antes, a agressividade à medida que ela foi estendendo, ao ponto que cedendo. terminaram abraçados. O emprego não voltou, ele acabou não indo mesmo buscar o filho, alguém teve que ir. Então, as dificuldades não desapareceram, mas a forma como elas foram tratadas e como foi lidado com elas trouxe harmonia, mesmo diante de um problema grave dentro do relacionamento. Deu a entender que ela conhece o marido e sabe que a maneira como ele agiu em não ir buscar o filho não era comum, que, portanto, ela não deveria reagir de outra maneira, senão alguma coisa está acontecendo com meu marido. Vou perguntá-lo. Mas ela chega suave, sabendo talvez até quem ele era, uma personalidade que me parece mais firme ou mais explosiva, não sei, e ela foi chegando de mansinho. Muito bom, gostei muito dessa cena. É um caso de uma boa briga. De uma discussão, De uma né? discussão funcional, né? E é interessante como a gente, mesmo quando nós somos imperfeitos na técnica, o fato de querer resolver e querer resolver disposição, a disposição lá vai te fazendo caminhar, né? Isso é muito importante no processo. Muito bons atores, inclusive. Venham para cá para o nosso terceiro ato. Para de gritar no meu ouvido. Eu já disse, eu acabei de comer, vou descansar 30 minutos, depois eu lavo a louça. Não é tudo no seu tempo, do seu jeito. Meu Deus do céu. Nós vamos receber visita hoje à noite. Como é que você quer que eu prepare qualquer coisa, um patê, um bolo, qualquer coisa com essa cozinha imunda desse jeito? Eu comi 2 pratos de comida. Hoje é domingo e eu quero dormir. Você não faz nada nessa casa. Nada. É tudo eu, tudo eu. Mentira. Não.
A semana inteira eu fiz janta para as crianças, eu dei até banho no cachorro, eu levei o lixo para fora a semana inteira. Agora, só porque eu quero cochilar 30 minutinhos, aí você fica na minha orelha. Me dá um pouquinho de paz, Mariane, pelo amor de Deus. Só o senhor, o reizinho, tá cansado, né? Quer saber? Fica aí, tá? Fica aí no sofá, fazendo nada. Eu faço tudo, como sempre, tá? Mas que saco. Sai, tá bom. Eu vou ir lavar a louça. Ah, obrigada. Não, aí não, né? Ela está brigando por causa da Não, você não louça pode suja? brigar tudo e depois no final ir lá lavar a louça. Desmoralizou Você você. brigou toda essa briga aí, depois você foi lavar a louça. Foi Então lá e fosse antes. obedeceu, Ou né? lavasse a louça Criou todo antes. um clima e depois Depois você não vai lá. Eu acho que um ponto importante, existem vários, né? Mas vamos focar. Eu acho que um ponto importante é a necessidade de querer que o outro faça tudo no seu tempo. Eu quero ajuda, mas tem que ser como eu quero. Não pode ser como você quer. É uma quebra dos processos de individualidade, individuação de cada um, né? Você pode ajudar? Pode. Como, quando e como você vai ajudar. Um respeito que tem que haver aí, né? Outra questão que eu considero importante é em tudo que você foca, amplia. Ele cita várias coisas que ele ajudou e colaborou durante a semana e, ao que parece, ela não reconheceu em momento algum nada. E ainda está exigindo mais. Né? Então, não que ele tenha que ajudar, né? Eu não gosto disso. O homem não ajuda. Ele colabora, porque a casa é dos dois. Então, a mulher não ajuda, a mulher faz. O homem faz também, a casa é dos dois. E os Então, dois não tem estão essa de compartilhando ajudar. a mesma perspectiva. Ela está se sentindo Exatamente. ajudada ou não ajudada, ele se sente ajudador ou não. Ajudante, E a cozinha é a empresa dela. Exato. Então, eu penso que é o foco, né? Obrigada que você fez isso. Isso poderia trazer mais motivação naquele dia para ele já resolver isso e depois descansar. Bom, vamos fazer junto? Porque daí depois a gente descansa junto. A gente tem um tempinho para nós dois, antes que a casa encha de gente e tal. Então, haveria formas de se resolver isso, né? Sem necessariamente gerar esse conflito que vai afastar. Eu penso que, inclusive, essa cena, dá pra gente pensar que ela, a esposa, não está brigando por causa da louça suja, não está brigando porque ele não faz nada. Tanto que, em algum momento, ela fica meio que sem argumento, aí ela usa um pouco de ironia, uma cara de deboche, porque ela perde o argumento. Ele faz, mas a frase dela é absoluta, não faz nada, só eu tudo. Penso que pode ser que eles não estejam brigando por este motivo, louça suja. Parece-me mais alguma outra mágoa, ressentimentozinho. Não sei, eu fiquei aqui avaliando Essa isso. prática das generalizações, elas estão muito relacionadas à construção do pensamento. Né? Então, às vezes, a gente constrói o pensamento sempre numa questão de merecimento. Eu merecia mais, eu mereço isso. Então, isso tem a ver com as nossas crenças. Naturalmente, as crenças guiam a nossa vida, a nossa existência, os nossos relacionamentos, nossas escolhas. Então, provavelmente, né? Mas é um assunto um pouco mais complexo, né? Um pouco mais complexo para a gente poder destrinchar em tão pouquinho tempo. Mas, sim, ela pode estar se utilizando desse fator, dessa dificuldade dele, baseado nas suas crenças, naquilo que ela viveu, naquilo que ela foi formada, para chegar ali e dizer, é tudo eu não mereço isso, eu não mereço descansar também, eu poderia estar descansando, porque eu faço tudo, inclusive ela verbaliza isso, mas ela não tem consciência, né, da questão do merecimento. Ela podia dormir também, mas ela prioriza outras coisas ali em função daquilo que ela acredita. Eu acho que ela tem alguma necessidade não atendida. Eu ainda acho isso pela expressão dela. Porque pode ser que ele tenha feito, sim, o jantar todo dia, pôs as crianças para dormir todo dia, pode ser a linguagem de amor dele, tá tudo bonitinho. Mas eu não sei se ele deu um beijo, se ele deu um abraço, se ele perguntou se ela tá bem, se ele se importou com ela na linguagem de amor que ela entende. Porque tem isso também, né, Dilene? Mas se ela está forçando a barra, provavelmente a linguagem de amor dela é atos de serviço, porque ela está forçando a barra para ele fazer. Eu acho que esse ponto fazer. ficou interessante, né? Porque pode ser que nenhum dos dois entenda isso, porque pela lógica, o trabalho doméstico, ele está visto como castigo. Tem alguma coisa mais legal para fazer. Então, se ele está citando todas as coisas que fez durante a semana, como assim, eu fiz isso, é porque ele não fez porque queria também. Sim, por porque obrigação. quando foi bom fazer comida para você, eu não falava, eu tive que fazer comida para você. Não, eu quis. Né? Por isso que a pegada dela trazendo assim, vamos fazer juntos para sobrar tempo para a gente, poderia mudar o cenário, né? Sim. Aí depois a gente dorme junto, quem sabe a gente vê um filme, até que a casa seja possuída por uma centena de pessoas e a gente continue lavando, passando e arrumando. Né? Eu acho que
aqueles 30 minutinhos no domingo não podem ser tocados. Ele é muito importante. 2 horas. É 20 minutos por dia, 2 horas no final de semana. E mais os 20 minutinhos de sono, né, do domingo. E tinha visita para chegar, ela disse. Eu vou receber Exato, visita, e a exato. casa. Quer dizer, eu desmonto o meu relacionamento, eu desrespeito o tempo de descanso do meu marido em função de uma visita que vai chegar. A casa pode até estar arrumada, mas a cara prioridades, feia, uma briga que aconteceu nos bastidores por conta de alguma coisa que não soube se relacionar. Mas, bom, é só uma amostra para você pensar de fora, como que muitas vezes acontece aí dentro. Nós vamos para o intervalo, agradecidos demais ao casal de atores, acho que é o Rafael e a Amanda, isso? Daniel, um abraço, excelentes atores. E a gente vai para o intervalinho rápido, já voltamos, porque esse assunto continua e tem até arte, o quadro feito à mão ainda no programa de hoje. Entre Família já volta com você, até já. Bom, gente, estamos de volta por aqui no seu Entre Família e deixa eu falar para você uma coisa. A Novo Tempo, ela está sempre preocupada em trazer o melhor conteúdo para você, em trazer ensinamentos da Palavra de Deus mais aprofundados, porque tem muita gente que diz, eu quero aprender mais da Bíblia, mas não sei ao certo por onde começar. E a Novo Tempo sempre prepara materiais incríveis, trazendo algumas temáticas onde você vai estudando a Bíblia através dos temas. E falando nisso, recentemente foi lançado esse guia de estudos sensacional, A Origem de Tudo. E esse material, gente, para você que quer entender um pouco melhor, né? A origem de tudo, do universo, a origem do ser humano, a origem até mesmo do pecado, do mal, né? E o melhor de tudo, ela encerra, esse guia de estudos encerra falando sobre de volta às origens. E outra curiosidade muito legal que tem por aqui também, né? Talvez você, pai, mãe, os filhos já perguntaram, pai, mãe, o dinossauro existiu mesmo? Não existiu? E aí você fica naquela, e agora? A Bíblia fala alguma coisa sobre os dinossauros? Não fala, né? E se eles existiram, será que vai ter no céu também? Então são algumas dúvidas aí que as crianças, e não só crianças, né? Mas a gente, como adulto, também quer saber. E aí nesse guia também fala sobre isso, sabia? Pois é, a origem dos dinossauros. E claro, vai tratando de vários temas, né? Vários temas lindos, incríveis e fechando com de volta às origens, né? De volta à origem de tudo, ao plano original de Deus para mim e para você, que foi um plano fantástico, né? Da criação, sem sofrimento, sem morte, sem dor, sem separações, né? Nos relacionamentos aí. Então, a gente vai voltar sim a essa origem e está muito perto desse dia. E se você quer aprender um pouco mais sobre esse tema, né? A origem de tudo, de onde viemos e como tudo isso vai terminar, ou vai terminar aqui na Terra, mas vai continuar por toda a eternidade também, depois, né? Que o mal for extinto realmente. Então, se você quer aprender mais sobre isso, então manda pra gente mensagem agora, ou liga, né? Manda mensagem no WhatsApp, que é o 12982444449, ou entre em contato se você gosta de pegar o telefone, ligar, conversar com os nossos atendentes, pode ser também. É o 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 e você vai pedir a sua revista A Origem de Tudo, de onde viemos. Esse material tá fantástico. E outra, é de graça, você não paga nada por ele, tá bom? É só entrar em contato com a gente agora, não deixa para depois não. Se deixar para depois, você vai esquecer, né? Se é igual eu, se não anotou na hora, você pode acabar esquecendo. Então manda agora a mensagem e já peça essa revista que tá sensacional, tá bom? Enquanto você vai pedindo aí, a gente vai para um quadro agora feito à mão. E eu tava treinando aqui o nome dessa pintura, Bale-Marie. Acho que é mais ou menos isso, né, pastor Aleixo? Acertei ou não? Direto de Berlim. Eu ia até pedir ajuda para eles, eu tentei, arrisquei sozinho aqui, mas vamos saber se é esse o nome mesmo? Então tá chegando pra gente aí esse quadro sensacional feito à mão. Olá, tudo bem? Eu hoje estou com a Cris, que provavelmente você já conhece, ela já é conhecida aqui na Novo Tempo, e vamos mergulhar no mundo das cores e da criatividade ao explorar a arte da pintura. Nesse episódio vamos mostrar para você como personalizar usando a pintura como um bom instrumento para isso, não é, Cris? Isso, sim é. E essa é bem especial. Olha só, Cris, eu já estava dando uma olhadinha aqui do lado e já me apaixonei. Eu vi alguns vídeos seus e eu achei o máximo, porque tem toda uma técnica para isso, Tem toda uma
uma técnica que tem toda uma história. Essa é uma pintura alemã chamada Bauermalerei, que a gente apelida de Bauer. É uma pintura que os camponeses não tinham dinheiro para comprar os móveis novos, então eles restauravam os móveis e faziam essa pintura para poder destacar. Olha. Então é bem legal essa pintura. E depois que você pega o jeito, você faz rapidinho. Olha Bora só. lá? Bora lá. Confesso pra você que eu estou muito ansiosa, porque como eu já estava te acompanhando, já quase virando uma fã aqui da Cris, estava acompanhando, eu pensei assim, não, eu preciso aprender, porque fica lindo. Fica. É um destaque E é tão bem bonito. colorido, é. São os traços, né, que fala. Que lindo, Cris. Bora lá, manda Bora lá. massa, então. Nesse projeto, nós vamos começar com um rolinho de espuma e vamos pegar a cor preta e vai passar em toda a sua madeira. Se for um móvel, se for uma cadeira, ou o que for que você for pintar, tá? Uma bandeja. Então eu não vou passar aqui inteira, mas eu já tenho um passadinho aqui, tá bom? Esse rolinho é fácil, Cris? De achar? Dá pra personalizar também? Tem aqueles rolinhos maior que é de pintar a parede, beleza, pode ser aquele também, tá bom? Tranquilo, Vou colocar né? aqui de lado, porque eu já tenho um aqui, ó. Ó, já dá pra ver aqui uma técnica, né? Essa mesmo que você vai nos ensinar. Ó, aqui eu tenho o risco que eu montei. Esse aqui é bom porque você faz o risco você mesmo. Como que eu faço esse risco? Eu vou riscar aqui rapidinho para vocês entenderem. Quando eu faço uma tulipa, eu faço o meio da tulipa, a parte que vai do lado. E aqui, ó, nesse caso, porque tem vários modelos de tulipa. Assim, eu criei uma tulipa. Se eu quiser uma rosa, rosa mesmo, né? No caso ali nosso, é um crisântemo, aqui é uma rosa do Bauer. São as duas flores principais, tá? Ela desenha com tanta facilidade. Eu fico olhando assim, como que eu não sei fazer um desenho desse? Que lindo, Ó, Cris. aqui a gente vai fazer, ela tem algumas gotas aqui, que a gente chama de gotas, as pinceladas que vocês vão ver. Então ela tem algumas gotas aqui, que diferencia dessa outra. Deixa tá? eu mostrar um pouquinho mais de perto. Olha, gente, desenho prático para você fazer antes Sim, de é passar, fácil. né? É melhor você fazer no vegetal, depois você transfere com carbono para sua peça e não tem como errar. Isso é fácil de encontrar também, né? Fácil. A vegetal como carbono também, né? Isso, ou então aquela papel manteiga, né? Pode ser também. Nós vamos utilizar aqui um pincel redondo, tem que ser redondo. Praticamente é tudo feito com esse pincel e um fininho. Vamos lá, vou pegar a cor verde, vou fazer primeiro todas as folhas, ó. Venho da ponta, carrego para cá, ó, acompanhando o formato da pétala. Aqui já vem no meio e aqui já viro pro outro lado. Vou fazer uma outra aqui, ó. Tirar um enfeitinho que tava ali, ó. Venho aqui no meio. Ainda com ele molhado, eu vou pegar a ponta do pincel, sem lavar o meu pincel. Peguei um pouquinho do branco, aí já venho aqui, ó. Venho trazendo esse branco, Tá mais espalhada, meio, no e caso. venho pra cá. Isso, vou criando um degradê com o branco. Vou carregar de branco de novo pra fazer essa outra. Aqui também é repetitivo, porque a gente tem um risco dobrado, né? Espelhado. Então Fica aqui, ó. lindo, Cris. Já dá toda uma diferença, né? A característica principal é essa gota que eu vou colocar agora de branco, tá vendo? Essa forte Sim. é uma característica dessa técnica. Então, ó, tudo bem. Agora eu vou lavar porque eu vou trocar. Começa com força E depois eu falo que é um fica avião decolando. Você aperta e vai decolando. Olha, Vai de pegou a dica, levinho. aperta e depois vai de forma mais suave, Isso. né? Fica mais bonito, olha isso. A mesma coisa é com aqui é uma tulipa aberta. Então, ó, eu molho aqui, né, com a própria tinta. Já vou fazer esse lado de cá. Por que eu tô fazendo rápido? Porque aí eu preciso ser rápida para que ele não seque e eu preciso trabalhar com ele molhado. Nossa, Cris, mas já dá uma diferença Não do é? desenho para pintura, né? Não é? Parece Dá que no sim. desenho você já não consegue imaginar ali, de fato, como que vai ficar. Mas começa a pintar, parece que já dá a vida, né? Já fica E outros você vê 500. que é pinceladas, você já vai ficando com ele pronto. Ó, Nossa, tô fazendo é lindo. aqui a parte de dentro, ó. Eu venho com a parte de dentro, e aí eu venho com a parte de dentro. São sempre mesclando. E aí eu vou colocar aqui a vírgula, que é o que marca essa técnica. O aviãozinho, né? O aviãozinho, ó. Apertei, decolei, fica só com a ponta. Apertei o pincel, decolou. E aí, como essa é a pétala principal, eu já vou fazer ela aqui, vou umedecer ela de novo.
Porque ela é principal, ela passa por cima das outras. Precisa ser um pouquinho mais forte o Sim, tom dela, né? E aí eu venho lá, ó, pra cá, meio, vou virando pro outro lado. E aqui eu posso criar a luz que eu quiser. Então eu venho de cá, decolei, posso pôr quantas vírgulas eu quiser aqui dentro, ó. Você viu? É super rápido. Nossa, Cris, dá a sensação que essa folhinha aqui, ela tá caída, né? Nossa, É que muito lindo, bom. Cris, que incrível. Agora vamos para nosso crisântemo. Eu vou molhar aqui, ó, com a cor terra queimada, o vermelhinho que você tiver em casa. Pontinha na tinta vermelha, pontinha aqui no branco, carga dupla, que a gente chama aqui, e já venho pondo as vírgulas. Apertei e decolei. Tudo é decolado. Que lindo. Nossa, e essa cor é linda, Essa né, cor Cris? é linda. É O azul fica diferente. tão bonito também. E esse fundo também dá um destaque, né? É chique o preto, Mas né? dá pra trabalhar com outros fundos também, Sim, né? Outras dá. cores. A gente tem opção aí na mesa, que depois vocês podem estar mostrando, de outras cores, relógio, bandeja. Com outras cores. Mas sempre tem que ser um tom mais forte, mais escuro. As cores principais são essas duas, o vermelho e esse ocre que a gente usou ali. E as folhas vermelhas, as folhas verdes. Olha que Então, lindo. ó, tudo vírgula, você vê? A gente chama isso de vírgula. Aperta e voa. Ficou marcado agora na minha cabeça Um como um avião. aviãozinho. Ficou lindo. Eu vou lembrar mais do aviãozinho do que do Então, vírgula. viu? Que lindo. E aqui a gente coloca um pouquinho de verde para dar um charme. Tá vendo que tem umas gotinhas aqui? Sim. Pode ser verde, pode ser marrom, pode ser a cor que você quiser aqui agora. Esse é para dar um destaque, né, Cris? Isso, completar, ó. Um pouquinho Que de cada. lindo. Veio até um vermelhinho junto ali, ó. Verdade, deu uma cor Que também diferente, né? não altera nada, você vê. Dá para jogar um amarelo também, né, Cris? Sim. Que é bonito. E olha como é rápido. Dá para pintar essa peça todinha aqui. Rapidinho. Rapidinho. Ótimo para dar de presente, ótimo para colocar aí no quarto, na sala. Aí, vou- Se você quer decorar a casa e não tá sabendo como, essa é uma alternativa, Isso. né? E você vê que é espelhado. Tudo que eu fiz para cá é só fazer, repetir pro outro lado, que vai chegar naquele resultado. Essa é a ideia, então, Isso. Cris. Olha que interessante. Então, a ideia desses traços é ter espelhado, para dar aquele Nesse efeito... caso, eu criei um espelhado, mas você pode ver ali sim. que tem outros modelinhos. Ó, vou Esse até aí, por mostrar. exemplo, não está espelhado. Tem várias outras flores diferentes. E é lindo, né? Olha Não é? esse amarelo aqui, eu me apaixonei, viu? Gostou? Porque dá a sensação que, tipo, é como se fosse o ouro ali, né? Dá aquele brilho maior. Fica lindo. Nossa, perfeito. Mas eu confesso que esse aqui, eu me apaixonei. É um Olha esse relógio? aqui. Olha que lindo. Uma decoração em tanto, né, Cris? Vai colocar É na lindo sala. mesmo, você pode Tá fazer num bonito. móvel. Nossa, fiz muito. Teve uma época que eu restaurava muito móveis, fazia direto essa técnica. A pessoa Muito gostava bonito. bastante. Mas aí também, não somente para enfeitar, para decorar, Não, mas pode tem ser... utilidade. Pode ter utilidade, isso aí. Olha isso aqui, para você guardar os seus utensílios. Tá lá na gaveta, né? Pode virar uma floreira, Olha. pôr na parede, Olha como quiser só que utilizar. bonito. Já dá um ar diferente, né? Fica até mais gostoso, mais Fica. colorido, assim, né? Dá um charme, né? Realmente, bonito, perfeito demais, Cris. E essa técnica também, ela é mais prática, é mais fácil, né? Mais fácil, você vê, usa um pincel só, no máximo um fininho desse para fazer um xadrezinho aqui no meio, um detalhezinho. Só usa esses dois pincéis, mais nenhum. Bom, né? Economia. Nossa, economia. Isso que é o importante. Prático, fácil e econômico também, né? Isso. Bom, muito obrigada. Espero que você tenha gostado aí de acompanhar esse lindo traço que aprendemos hoje. A Cris sempre arrasando muito obrigada. aí. Cris, obrigada mesmo, viu? Por esse talento, poder nos ensinar. E eu espero que você tenha gostado também e possa colocar em prática. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Arte bonita, gostei muito. O nome é difícil. É. A arte também não é fácil de verdade, fazer. mas Mas é é pra linda. gente artista também, que inspira a gente a pensar arte, buscar arte. E eu acho isso também muito inspirador, até pra vida como um todo, né? Gente que inspira. Obrigada, meninas. Linda matéria.
E o que nós temos por agora, amigo? Agora a gente vai para as interações. Pessoal que participou com a gente respondendo a nossa enquete do dia, falando sobre essa questão de brigas no casamento, né? Você tem brigas aí no seu casamento? Quais são os principais motivos? Esse foi o tema que a gente trouxe por aqui. E agora a gente corre para esse momento de ter a sua interação, conversando com vocês. Vamos lá? E as primeiras interações que já chegam por aqui. Pastor? Carlos Moraes, minha esposa é muito ciumenta. A gente vive discutindo por causa disso. Eu sou e sempre fui um homem do povo. O pessoal até me chama de vereador. Minha mulher me conheceu assim, mas não confia em mim e mal me deixa respirar. E agora, hein? Dilene do Céu. Eu do céu, né? Olha só, Carlos, o ciúme, na verdade, não é em relação ao que você faz, a sua comunicação com as pessoas. Ele está relacionado às inseguranças dela. Então, eu não sei se ele falou aquilo ali de uma forma brincando ou real, de que ela não deixa respirar, se de fato há um tolhimento muito grande, ele já está patológico, esse ciúme. Então, é necessário tratar, porque as inseguranças já estão tão grandes que a pessoa já se perdeu de si mesma. Problemas com a autoestima, problemas com a autoconfiança, problemas de insegurança emocional. Os medos são muito grandes e precisam ser tratados para que o relacionamento consiga viver bem. Ciúme é uma das causas também de que pode gerar divórcio. E às vezes você faz, mas ele me dá razão para ter ciúmes. Muitas vezes pessoas muito populares como ele, né, que é muito amigo e vai, conversa e tal, já levanta para ela o medo de perder. É uma insegurança dela de não ser suficiente para esse homem que parece tão popular e tão, né, comunicativo. E não pode ser também o fato de que as pessoas, os populares estão ali e essa pessoa que está se relacionando com ele, esperando um caráter especial no relacionamento, está sendo tratado com o mesmo nível de atenção e carinho dos outros e não está se percebendo qual é a minha diferença? Pode ser isso também. É um fator que pode ser considerado. Por isso que a informação ela vem mais generalizada. Então, existe esse outro lado. Pode ser que Mas eu não estou falando haja isso só uma para complicar a sua deferência. vida, né? Não, isso é comum também, né? É comum também. Eu acho que ele pode ser o caso de ele não estar colocando ela... Eu não gosto da palavra pedestal, né? Mas pelo menos colocando ela numa prioridade. Ela precisa estar numa prioridade em relação às demais pessoas. Eu até compartilhar uma experiência se todo mundo é meu aqui. amor, a minha esposa vai falar, eu sou o quê? Essa também, né? Deixa eu compartilhar uma experiência própria aqui também. Assim que eu entrei, eu sempre gostei, né, de comunicar e tudo mais. E quando eu entrei para a Rádio Novo Tempo, em 2007, a gente estava perto de casar, uns 6 meses mais ou menos de casar. E aí a gente foi em algumas caravanas, alguns eventos, e é normal as pessoas virem para falar com você e tal, e especialmente senhorinhas, né? Sempre vem várias senhorinhas no final dos eventos da igreja. São mais corajosas. E aí no começo minha esposa ficava, né? A gente estava noivo na época, ela ficava naquela, e no começo, né, de tudo isso, que era tudo muito novo para ela também. E aí ao passar do tempo ela foi entendendo, né? Separando muito bem as coisas e tendo essa confiança em mim também. E aí, hoje, graças a Deus, E você segue também a vida sabendo normal. se portar entre o que era verdade. profissional e o que não era. Porque eu acho muito válido a gente considerar que, assim, tem homens ou mulheres que não se comportam como Postura, casado. né? Tem que ter postura Tem de que homem ter uma casado. postura de homem casado. Você não pode pensar assim, eu sou quase um vereador, e aí é beijinho pra cá, bracinho pra colar, e mão no ombro, e um chameguinho. Não, amigo. Ai, minha esposa morre de ciúmes. Tem uma obviedade aí também a ser considerada. Então, Tem que ser somando... só esse fator, né, Darlene? Pode ser considerado outros fatores para saber se realmente é um ciúme que não deixa ele respirar ou é uma postura dele que não está adequada a quem ele é. Perfeitamente. E a Bruna diz assim, contas, gastos, orçamento, tudo vira briga. A gente junta o nosso dinheiro, mas cada um quer gastar do seu jeito. Já até pensei em sugerir de cada um ter sua conta e pronto, porque não aguento mais. A Bruna já tá, eu li já ela brigando. Já chutou o balde. O problema, Bruna, é que vai ter que buscar o balde agora, Exatamente. né? É que, na verdade, eu preciso ser realista. Alguns casamentos, para funcionarem no quesito finanças, precisam muitas vezes fazer algo que não é o ideal, separar as contas. Porque às vezes há um desrespeito realmente muito grande.
um não consegue ficar dentro do orçamento, há uma luta. O que falta nesse relacionamento, no problema do relacionamento, não são as finanças, é a confiança. A segurança que um vai ter no outro, porque quando construir uma confiança e uma intimidade, vocês caminharão com propósitos semelhantes. Os propósitos estão diferentes, então pesa as finanças, mas a finança é a pontinha que está aparecendo lá em cima, o que está aqui embaixo é o processo de confiança dentro da relação. Se eu confio no meu marido e ele diz que nesse ano nossas economias vão ser para o carro e eu compreendo isso, acabou a briga, nós vamos trabalhar juntos nesse sentido. Mas se eu não confio muito nele e eu acho que isso não é uma prioridade, a gente não consegue se entender nesse aspecto porque não há confiança do que é prioridade hoje para um e amanhã a gente trabalha na minha prioridade. Aí rola sabotagem. Aí começam as questões a ficarem difíceis dentro da relação. Mas o problema, então, não são as finanças, o problema é anterior às Nesse finanças, caso, né? Essa falta de confiança. Confiança. Tem mais, produção? Vamos lá, próxima então, a Monique. O maior motivo de briga aqui em casa é que a minha sogra fica sabendo de tudo que conto para o meu marido. Que raiva! Já até coloca aqui, ó. Já falei para ele que o que digo para ele fica com ele. Então tem muito dessa também, né? Tem. As brigas do casal, discussões, ficar passando para terceiros. Ah, que a gente estava discutindo, brigando sobre isso e aquilo. Não, tem que ficar. Briga do casal fica entre o casal só. E o que não é briga também, né? Qualquer coisa o que não é briga também, né? Eu ia Qualquer coisa. Qualquer coisa do casal precisa ficar com o casal. Se quer ajuda, não é a mãe de um ou de outro que vai ajudar nesse aspecto. Se quer ajuda, vai para um profissional. Se quer ajuda, vem para o Entre Família ou vir aqui, né? Mas ficar espalhando a conversa, isso realmente não colabora em absolutamente nada. O que demonstra aí é que ele tem um vínculo afetivo muito grande com a mãe, se é que ele conta só para a mãe. Pode ser que ele conte para a mãe ou para um colega que estiver perto. Pode ser que ele sinta que quando está aborrecido ele tem que desabafar. Então quem chegar primeiro vai escutar a história, nem importa quem seja. Isso só me diz que há um distanciamento desse relacionamento, não há uma construção de intimidade aí. Precisam trabalhar nisso aí. Como a gente constrói isso? Tempo para o casal, ao invés de ter tempo para conversar com outras pessoas, as dificuldades, traz as dificuldades sobre a mesa e o casal vai trabalhar essas dificuldades. Exatamente. E participar de encontros de casais e treinamento também com a Dilene Ebinger. Nós vamos para o nosso intervalo e voltamos. Ainda temos reflexão hoje sobre o tema extraído da Bíblia. Nós ainda vamos fechar esse assunto muito bem amarradinho com você. Até já. Esse Entre Família é bom demais para a gente pensar no cotidiano, no dia a dia, nas brigas de casal, nas intrigas, naquilo principalmente que é a nossa busca por aqui. Como resolver, porque a gente não quer ficar na briga, a gente quer caminhar, quer avançar. E quem tem nos ajudado no programa de hoje é a Dilene, que é terapeuta de casais e sempre tem aquela perguntinha que ajuda a gente a desvendar alguns dos nossos nós ou desenrolar alguns dos nossos nós em casa e em família. Como é que está sendo aí para você? Bom, eu quero sugerir aqui, Dilene, com você, que a gente pense, por exemplo, sobre o que eu sinto e o que realmente é. Por exemplo, é comum de a gente dizer assim, mas eu sinto que você não gosta de mim, eu sinto que você nunca reconhece, eu sinto, tenho o meu sentimento e tenho o que de fato é. Como é que eu trabalho essa questão de sentir e perceber a realidade? Os nossos sentimentos, eles estão relacionados às nossas expectativas. Quanto mais eu elaboro uma expectativa, mais eu vou sentir aguardando um retorno de acordo com aquilo que eu desejo e que eu quero. Quando a gente fala de jeito certo de brigar, vocês conversaram sobre isso no início do programa, a gente está trazendo aqui, eu não gosto muito da frase jeito certo de brigar, né? Porque não seria briga, a briga é tida como um conflito no sentido de palavras duras, violência, gritaria. Ela já é o fracasso do diálogo, né? Exatamente. Então seria uma discussão, né? Como seria essa discussão no casal, o diálogo no casal? A dificuldade maior que gera conflito é porque entra para o diálogo para saber quem está certo. E esse é um ponto, nem sempre se trata de estar certo ou estar errado, se trata de eu dizer como eu me sinto em relação a algo que está acontecendo. Então esse seria um jeito certo de brigar. Eu dizer, olha, quando o lixo fica aqui até o outro dia, eu tenho um problema de alergia, então eu me sinto extremamente congestionado, isso me atrapalha o sono e eu fico extremamente impossibilitado de render no outro dia. Então eu estou falando de mim, eu não estou falando de você. O processo da briga é um problema porque é acusatório, é
é crítica, é julgamento. E enquanto o discurso, o diálogo, é como eu me sinto em relação àquilo que poderia ter acontecido e de fato não aconteceu por alguma razão também. Então eu não acuso, eu não aponto o dedo, eu não julgo a ação do outro, o caráter do outro principalmente. Porque toda crítica e julgamento, ela atinge o caráter. Enquanto que dentro de um processo de diálogo, eu falo do que eu sinto, de como foram os meus sentimentos ao me deparar com aquela circunstância, com aquela situação. Isso muda completamente o foco, isso traz muito mais facilidade. Eu diria que isso cria a possibilidade de circular. Entende? Ainda que alguns sentimentos sejam também... exagerados? Falsos no sentido de assim... Baseados em crenças inapropriadas. Sim, exatamente, e assim... Ele acordo não com fez para te machucar, ele não falou assim, ou ela não teve a intenção, ele disse outra coisa, mas Já você sente que é tudo sente pra que ela. assim, você foi muito cruel comigo. Desculpa. Essa fragilidade, Darleide, essa fragilidade com relação aos sentimentos, muito baseada na imaturidade, e ela vem simplesmente pelos fatores da primeira e segunda infância, processos de rejeição, de abandono, sofrimentos de humilhação, de profunda traição. Dentro da família mesmo, assistir tudo isso enfraquece muito a emocionalidade das crianças, adultos, e jovens, adolescentes e agora adultos. E há uma repetição da história. Então, eu vou repetir, com medo de que isso aconteça comigo, eu repito aqui todas as minhas angústias. Então, meu pai traiu a minha mãe, o meu marido chegou tarde, não me mandou uma mensagem, estava me traindo. É um gatilho, a atitude é um gatilho. Por isso é necessário o autoconhecimento, um trabalho muito grande com a sua interioridade, para que você possa crescer diante das circunstâncias, ter a maturidade de reconhecer, esse aqui é meu marido, não é meu pai. Entende? E esse aqui é minha esposa, não é minha mãe. Isso é um processo. Né? É um processo de crescimento. A intimidade vai trazendo segurança para essa relação e vai favorecendo esse processo. Então, esse é um fator importante. Se você não se concentrar no processo da intimidade, vai dando afastamento. E tudo que eu não vejo, eu imagino. Eu crio um quadro mental para aquilo. E não aprende a perguntar também. Você quis dizer isso mesmo? Eu julgo, né? Isso. Eu tiro eu acho que é isso, porque eu estou me sentindo assim. Então, os nossos sentimentos não são guias seguros. A gente precisa avaliar de fato. Foi isso mesmo que você quis dizer? É isso mesmo que você está sentindo? Como eu posso ajudar? Essa disposição que muitas vezes se perde dentro de uma relação duradoura, por conta de mágoas, a gente já conversou isso no programa, né? Por conta de mágoas, ressentimentos que vão sendo acumulados, não vão sendo trabalhados. Eu me chateio com uma coisa, eu preciso expressar para ser curada disso e seguir adiante. Porque olhar, eu já deixo, pastor, olha eu, né? Já deixo você falar, pastor. Já me sinto a dona do programa, olha isso, gente. É porque o passado, ele precisa ser referência, ele não pode ser lugar de residência. Então, muitas vezes a gente se concentra naquilo que a gente viveu e atrapalha o nosso presente. Desculpa, pastor, a palavra é sua. Não, mas é suficiente, porque ele já vai falar. Você já vai ter o seu tempo final de mensagem. Por enquanto, a gente já vai, inclusive, se despedindo da Dilene. Não, tem mais minutos ainda, produção? Tem mais alguns minutos? Dois, tá. Tem uma questão aqui também. Aí tu perguntei um minuto, já era. Você deixou? Já era. Quer falar, pastor? Não, pode falar. Não, falar. até... A Denise falou que eu tenho meu espaço do carnal. Não, eu sendo pro pastor também, viu? A bênção é maior ali, né? Não, mas sobre casais que, às vezes, eles começam uma discussão, às vezes, ali em local público, no meio da família, porque às vezes acontece. Isso fica feio para quem está de fora vendo. O casal começa a discutir, num jantar em família, por exemplo, todo mundo reunido, aí começa aquela discussão, o que fazer num caso desse? Eu vou aproveitar essa fala para colocar que eu ia dizer que é praticamente a mesma, né? A falta que faz a gente ter uma priorização dentro da relação de construir o diálogo, né? Porque senão ele só vai aparecer em momentos como esse. Ele já aparece no momento de tensão, já aparece em momentos de emoção carregada e eu não consigo ter o equilíbrio, né, necessário para ter o investimento. Esses conflitos acontecem em público porque a panela já lotou e está derramando. Então, se no público alguém toca no ponto, transborda ali mesmo, porque eu estou tão perturbado ou perturbada, eu estou tão cheia de tristeza, dor e angústia que
porque eu não dou conta de administrar mais esses sentimentos. Eu não sou mais ouvido, eu não sou mais respeitado, eu não sou mais... A gente não consegue sentar para trabalhar, então eu, né, nunca é... E aí eu quero dizer uma coisa bem interessante. O problema não é o outro que provocou, o problema é como eu lido, porque a tendência é dizer, você me provoca na frente da minha mãe, então por isso eu falo mesmo. Não, o problema é eu que não estou sabendo lidar com tudo isso e por isso eu transbordo aonde eu não deveria transbordar. Né? Então vamos parar de apontar, pode ser que você está aí na sala da sua casa com seu companheiro dizendo, viu? Esse programa é para você, preste bem atenção. O programa é sempre para cada um de nós, né? Refletir, pensar, analisar em que ponto eu estou me excedendo, me atrapalhando, o que eu estou fazendo com essa relação que lá no começo era para ser extraordinária, onde eu me perdi nessa caminhada, para eu poder dar uma retomada, dar uma freada e reestruturar, porque tem sim, queridos, como retomar. Por favor, não imagine que porque as coisas estão difíceis, não tem mais jeito. Sempre tem jeito, porque Ele está lá para estender a mão e te dar a força que você precisa para arrumar e colocar as coisas no lugar. Fantástico, fantástico. Você devia voltar aqui mais vezes. É só convidar. Isso, gente. E o bom é que ela sempre volta. Sim, ó, você vê que a Darleide hoje tratou a gente muito melhor? Foi, você vai né? perceber que é impressionante. Nossas brigas. Mas ela vai me mandar programa embora resolvendo agora. conflitos. Não, Eu estou esperando né? agora, estou Tá preparada, ali, ó. manda. Olha, tá ali, ó, Edilene Ebinger, Oger. O meu sogro fala Ebinger. Ebinger. É igual Mas é aquele- mais fácil aquele de feito falar à do mão, que o viu, feito à pastor? mão lá. que é- Mais fácil. Eu quero ver se o Birnal, agora ele vai, o momento que eu gosto de começar com ele. Não, vai começar com a Darleide, né? O nosso pulo do gato. Para que a gente já começa comigo, Opa, produção? com você. Olha, sou eu, meu pulo do gato. Se você quer mudar o ambiente da sua relação, comece a buscar e investir, mudar o seu ambiente interno. Tem coisas que são suas e tão somente suas e são elas capazes de implodir ou de fazer maravilhas no seu relacionamento. O que está acontecendo com você pode ser o grande motivo das brigas, das discussões entre casal. Cuida de você primeiro. Verdade, muito bom. E pensando nesse ponto, né? Cuida de você. Você traz para a relação também o diálogo. Tem que ter o diálogo. Algumas discussões vão acontecer, mas não deixa de conversar, porque isso é importante demais. A gente ficar guardando, acumulando, chega uma hora que essa panela explode e aí pronto, né? Aí quando o caldo entorna, é que o negócio fica feio. Então sempre, bastante diálogo e essa intimidade também, né? Faz parte de tudo isso. A gente, pensando na Bíblia, a Bíblia, ela é a história de um conflito. Ela é a história de uma briga, de um desentendimento. E a gente procura nela e acha exemplos de como os nossos encontros, que às vezes são confrontos, podem sair bem-sucedidos. E ela nos diz qual é a solução, ou quais foram os ingredientes dos que brigaram bem e que tiveram confrontos e saíram bem-sucedidos, usaram. Uma das brigas mais famosas de toda a Bíblia e a briga mais bem-sucedida da Bíblia está lá no livro de Atos, capítulo 15. No finalzinho do capítulo 15, dois gigantes, peso pesados do Novo Testamento, tiveram um destaque no livro pela sua desavença. O texto começa assim, ó. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé, vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como estão. Um propósito estabelecido. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Agora, uma estratégia de caminhada. Mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Duas perspectivas. E o problema não é um certo ou errado, o problema é que os dois estavam certos. A perspectiva de Paulo é que a viagem exige tanta coisa, exige tanta experiência e ela vai propor tantos desafios que é necessário chamar alguém que tem um tipo de fibra diferente, que tem mais quilometragem e que tenha apresentado características que possibilitem a eles mesmos viver aquilo com mais segurança. A perspectiva de Barnabé é completamente correta. Ele diz, nunca teremos alguém com esse tipo de fibra se nós não insistirmos em formar alguém. Nós vamos dar uma nova chance. Eles estão corretos. Os dois estão corretos. E o resultado dessas duas perspectivas ali no planejamento da viagem é que diz no verso 39, houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria, Sicília, fortalecendo as igrejas.
favor, atente muito porque eu vou te dizer. Eles estavam corretos, eles tinham perspectivas diferentes e ali, tendo um objetivo comum, eles se juntaram e houve tal desavenças. Primeiro, ter um desentendimento, ter um choque de perspectivas é perfeitamente normal. E aqui está colocado dentro dessa normalidade. Pensar na maneira certa, correta de chegar a um objetivo comum também é perfeitamente normal. Paulo está tendo uma outra perspectiva, mas ele não coloca a superioridade da sua perspectiva nesse ponto, e a gente está colocando aqui no que vai dar certo. Agora, olha, a gente vai encontrar João Marcos sendo o autor dos evangelhos, como vai encontrar também Silas, também conhecido como Silvano, sendo um assistente fundamental, porque as cartas que Pedro escreveu chegaram até nós pelo texto de Silvano. Agora, presta atenção também. Eles eram uma dupla missionária quando começaram a discussão. E a discussão termina com duas duplas missionárias formando agora, porque o texto começa com 2 gigantes da fé e o texto termina com 4 gigantes da fé. A briga deles dobrou a quantidade de missionários, dobrou a área de alcance e deu ao planeta 2 grandes homens que trouxeram a palavra da revelação para nós. Qual é o segredo de uma briga tão bem sucedida? Eles discordavam de um aspecto, mas eles concordavam com um ponto em que eles queriam chegar. A grande questão é que eles não estavam brigando para ver quem é que está certo. Eles estavam brigando para saber qual era a melhor maneira de fazer o que é certo. E eles concordavam sobre o que é certo. Quando eu brigo para me defender, a briga já começou errada. Agora, quando na briga eu entro para defender uma causa que é maior que eu, maior do que a pessoa e que deve ser o maior em todas as relações, ela vai terminar bem, porque este que é o ser maior é que vai nos levar ao ponto que ele nos quer. Deixe que Deus conduza e tudo terminará bem, porque quando Deus começa, ele sempre termina. Isso é muito bom. Amém. Muito bem. Maravilhoso. Obrigada, pastor, por essa reflexão. E a vocês também, obrigada pela companhia. A gente se encontra por aqui amanhã em mais um Entre Família. Um abraço. Se Deus quiser, abraço para todos. Vem chegando aí Vida e Saúde, coladinho com a gente já, aquela receita maravilhosa. Aproveitem as dicas do Vida e Saúde. Oh. E saúde na família faz toda a diferença também. Evita até briga, é ou não é? E com sabor. Ixi, bom demais, hein? Um abraço, queridos. Fiquem com Deus. Abraço, valeu.